Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 7, verso 11. Achamos? Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar? Senhor, fala com o seu povo nessa noite, como falaste pela manhã. Dá-nos mais ainda da tua graça, alimenta-nos com as tuas verdades, que a tua palavra venha nos consolar, nos edificar e também nos exortar naquilo que cada um de nós precisa ouvir de ti nessa noite. Ó Senhor, que o teu Espírito venha sobre cada um de nós, realizando a tua obra, trabalhando em nossos corações, forjando o nosso caráter. Oramos a ti, Deus Santo, em nome de Cristo. Amém. Capítulo 7 de Lucas. Ele se inicia falando de uma cura que Cristo faz ao servo do centurião. E em seguida, então, nós temos a ressurreição desse jovem, filho único de uma viúva. Mas a intenção de Lucas aqui, quando escreve, registra essa história de Jesus, é mostrar para nós que o reino de Deus chegou. E essas curas e essa ressurreição são sinais visíveis dessa chegada. O natural, as coisas naturais do mundo estão sendo agora visitadas pelo poder sobrenatural de Deus. Outra coisa que nos chama a atenção quando olhamos para essa história na cidade de Naim, é que Jesus se importa com aqueles que são esquecidos. Jesus, ele está vendo os excluídos. Ele se importa com essa viúva, que não só naquela época, como hoje, muitas vezes as viúvas são esquecidas, marginalizadas, tratadas com preconceito, sofrendo indiferença social, muitas vezes sendo esquecidas pelas outras pessoas nas reuniões, nos encontros, nos churrascos. E então, em confronto a tudo isso, Jesus chega então a essa cidade, e ali ele vai chegar com poder e autoridade, lidando com todas as circunstâncias, inclusive com a nossa inimiga, a morte. A última inimiga a ser vencida conforme Apocalipse, a morte. Jesus vai lidar com ela, vai triunfar sobre ela. Mas nos chama a atenção que Jesus está vindo aqui, Deus visitando a angústia
do coração de uma mãe que também é uma mulher viúva. A experiência de perder um filho é terrível. Infelizmente, esta tragédia, ela acaba tocando todas as famílias da terra. Se nós vamos adentrando as histórias, aos dramas das famílias, nós vamos perceber que em algum momento, uma mãe e o pai teve essa profunda tristeza de perder o seu filho, a sua filha. Olhando lá para a primeira mãe, para a primeira família, Eva perdeu o seu Abel, morto pelo irmão mais velho, Caim. Como isso deve ter gerado uma angústia terrível. Porque quando Abel morre, é a primeira experiência para a raça humana, para a humanidade, do que é um corpo sem vida, sem respiração, sem fala, sem poder ver. Essa mulher, essa mãe de Naim, ela carregava a marca da viuvez. E se nós então pudéssemos entrar aos pensamentos dessa mulher, enquanto ela trazia ali o corpo do seu filho, seguida por grande multidão da cidade, que sentia compaixão dela, nós podemos começar a pensar o tamanho da dor. Como que seria aquela noite? Como seria o dia seguinte? Porque agora ela tinha perdido o provedor da casa, o filho. Quem que ia proteger ela? Quem ia ter comunhão com ela? A família dela, naquele momento, estava restrita a apenas ela. Perdera o marido. E agora perdera o seu único filho. A dor dela é inimaginável para a maioria de nós. Mas não para Jesus. Jesus conhece a nossa dor. Jesus sabe exatamente a nossa angústia, as tragédias que abatem os nossos corações, as emoções violentas às quais somos submetidos. Mas olhando ainda um pouco mais de perto a dor e tristeza dessa mãe, nós olhamos para o termo que é colocado a ela por Lucas, viúva. E a palavra viúva, ela está ligada a uma palavra que quer dizer destituída. A palavra viúva está carregada da expressão, você perdeu. A mulher perde o marido, o homem perde a esposa. É dor, solidão, tristeza. E então, a cidade, quando vê aquela mãe vindo, ela vai se ajuntando e a multidão vai crescendo, e ela vai então percorrendo esse trajeto, ela vai à frente do funeral, até a fria sepultura. Provavelmente ela sepultaria seu filho em alguma rocha ali fora da cidade. Mas então, nós temos o encontro de duas multidões. Se eu tenho uma multidão abatida, profundamente angustiada, triste, que é a multidão que está sendo liderada por essa mãe para enterrar seu filho, saindo da cidade, eu tenho uma multidão que está vindo, entrando na cidade, no caminho, no sentido oposto, liderada por Jesus, à frente dos seus discípulos e outras pessoas que queriam ver o que iria acontecer com Jesus, que tinham provavelmente visto o milagre do servo do centurião, e eles estavam então cheios de expectativa, de esperança e de alegria. Então essas duas multidões se encontram, a tristeza encontrando a alegria. E então, nós temos essa troca de olhar entre Jesus e essa mãe, profundamente abatida, levando
o seu filho nesse esquife, como diz a Escritura, essa maca, e aquele corpo ali, não num caixão como nos dias de hoje, mas ali enrolado numa mortalha, uma espécie de lençóis, de tecidos, sendo levado à sepultura. Mas então, quando Jesus encontra com essa mulher, as duas multidões se encontram, nós agora temos uma só multidão que vai presenciar a visitação da compaixão de Deus. Porque a partir do momento que Jesus chega na vida dessa mãe, a vida dela vai mudar. Porque quando Jesus chega na nossa vida, sempre haverá mudança, transformação. A luz do céu chega na vida de todos aqueles que são visitados por Cristo. E não dá para continuar vivendo da mesma maneira. Lucas, no verso 13, diz que Jesus olha para ela e ele fala que o Senhor, quando Lucas usa a expressão Senhor, nós temos que entender que ele está dizendo, está chegando ali então, nesse funeral, nesse périplo, nessa profunda tristeza dessa multidão e dessa mãe, alguém que tem poder e autoridade para mudar a situação. E esse alguém é Jesus. E o texto não fala que ela vai até Jesus. Jesus, tem compaixão de mim, como o cego Bartimeu fez. Ela não tem nenhuma atitude de procurar ajuda em Jesus. Quem sabe ela nem conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Então uma coisa que nos chama a atenção é que Jesus agiu sem ser provocado. Deus não espera você orar, Deus não espera você começar a chorar para Ele te visitar, para Ele ir lá na profundeza do poço onde você está sofrendo. Ele visita você, porque é assim que Ele faz com o seu povo, e é assim que Jesus está fazendo com essa mulher. Mas Deus também responde às nossas orações. Deus também vem ao nosso socorro quando nós clamamos. Porque o próprio Salmo 120, que foi aquele que nós começamos a leitura comunitária dessa semana, diz no seu verso 1: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve, e Ele está comigo, e Ele me responde. E se Ele não mudar a minha situação difícil que eu estou passando, Ele vai estar comigo, Ele vai me consolar, Ele vai caminhar do meu lado, Ele vai recolher as minhas lágrimas. E então, essa mulher escuta algo que nós falamos muitas vezes. Ouvimos muitas vezes a expressão, não chores. As crianças então, quando o pai chega e fala assim, meu filho, não chores, não chora. Quantas vezes você falou isso para alguém? Quantas vezes você ouviu isso? Muitas vezes nós ouvimos isso daqueles que não sabem o que falar para nós no momento da dor, da angústia, da tristeza. Então ele fala, não chora, porque ele não sabe o que falar para você. Outras vezes ele fala, não chora, porque ele não sabe como lidar com o seu choro. Ele fica impotente. E aqui tem um ponto especial para os homens. Homens geralmente quando vê alguém chorando, ele fica totalmente impotente. Ele fica num quarto escuro, ele não sabe lidar. Porque muitas vezes nós homens não nos deixamos trabalhar em nossas emoções. Então se eu não sou trabalhado na minha própria emoção como pessoa, como é que eu vou ter sensibilidade para trabalhar com a emoção do outro, do próximo? Nós ouvimos das pessoas, não chores. E ela está dizendo aquilo porque ela quer me consolar. Mas essas palavras não nos consolam muitas vezes. São palavras erradas. Porque muitas vezes quem está chorando precisa extravasar, precisa chorar. Porque como diz a cultura,
popular, o choro é a alma se derramando. Quantas vezes você vai ver a expressão de pessoas na Escritura chorando? E a Bíblia diz que Deus recolhe as lágrimas dos seus santos filhos. Deus não é indiferente. Então Deus não é aquele Deus que fala, não chora. Mas Deus é, chore meu filho, chore minha filha, mas eu estou aqui para consolar você. Mesmo que o poder dele não vá se manifestar para te livrar, para livrar da morte, mas o consolo dele está presente. Mas então, qual é a diferença desse não chores na boca de Jesus e aquele não chore que sai da nossa boca? O não chores de Jesus é carregado de esperança. O não chores de Jesus é uma palavra que vai trazer uma expectativa, como se ele dissesse para aquela mulher: isto não vai ficar assim, eu estou aqui, eu vou surpreender você, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. É diferente. O não chores de Jesus, porque ele é Deus, e quando Deus fala alguma coisa, ele fala como aquele que tem poder e autoridade para intervir em qualquer circunstância. E então no verso 14 acontece o toque de Jesus. Chegando, se tocou o esquife, a maca, onde estava aquele corpo sem vida. E quando isso acontece, esse toque provoca imediatamente naqueles que estão carregando nos seus ombros esse corpo a parada. Por que ele fez isso? Ele não sabe que na lei de Moisés quem toca o esquife fica impuro. Mas a questão é que eles não sabem que não é essa maca que vai influenciar aquele que está tocando, que é Jesus, porque ali tem um Senhor sobre vivos e mortos, então é Ele que vai influenciar a vida daquele homem morto que está naquela maca. É Jesus que vai trazer a bênção, e ele não vai ser contaminado. Então esse toque de Cristo é como se ele dissesse para aqueles homens: parem esse périplo, parem esse funeral. Deixe-me aqui trazer uma experiência pessoal de quando Deus nos visita no momento de extrema angústia e Ele toca no nosso corpo. No dia 23 de março, 2 semanas depois da minha mãe ter morrido, eu levei meu pai ao médico. Ele estava com alguns sintomas estranhos. Ele estava com dificuldade para andar, dificuldade para comer, falta de equilíbrio. E eu levei então ele à médica, mais ou menos nesse horário. E quando a médica mede então a temperatura do meu pai, e ela fala: seu pai está com febre. Aí eu junto aquela palavra da médica, febre, com uma tosse bobinha que meu pai estava tendo, que eu não tinha prestado atenção, com esses sintomas que já eram sinais neurológicos da ação do Covid na vida do meu pai. Eu só pude escutar da médica: vá agora para o hospital com seu pai fazer uma tomografia. E então, peguei meu pai, fui até o Hospital Cassemes. Tem uma tenda ali, né, naquela segunda entrada, onde aquelas pessoas com sintomas gripais são atendidas. E ali, meus irmãos, eu cheguei, dei o nome do meu pai e voltei para fora para esperar ali naquela tenda. E sentei meu pai, sentei 2 cadeiras depois, eu sentei e eu falei: Deus, eu estou nesse lugar que há 2 semanas atrás a minha mãe morreu. E agora eu estou aqui com meu pai doente, numa grande possibilidade de ter Covid. Eu fui tomado do medo.
Eu fui tomado da angústia. Eu fui tomado de um terror no meu coração, porque eu estava com medo de outra perda. E a minha casa como que estava? E os meus filhos, e agora? E então eu me sento, e aí o meu corpo foi lá para baixo. Como se eu estivesse perdendo a energia. Mas de repente eu escuto uns crentes por detrás dessa tenda que eu não podia ver, então eu me levanto e eu vou depois dessa tenda e eu olho, tinha uns 10 crentes com as mãos estendidas para o hospital, orando pelos doentes. E eu então me viro para eles e começo a orar também, e começo a receber aquela oração. E no exato momento, quando eu me levantei, que eu levantei os meus braços para aqueles irmãos que estavam orando pelos doentes no hospital, eu fui visitado. Eu fui tocado literalmente pelo poder de Deus. Quem está aqui e me conhece há alguns anos sabe que eu não sou de falar esse tipo de coisa. Falam até que eu sou racional demais, mas eu senti no meu corpo físico. Eu passar de um medo, um corpo frio, inseguro, angustiado, para uma confiança em Deus, fortalecido por aquelas orações que chegavam a favor dos doentes. E então, mudou o meu ânimo. Eu fiquei confiante. Meu pai está doente, mas a gente vai para o hospital. A gente vai enfrentar mais uma batalha. E aquele foi tão poderoso, o toque de Jesus foi tão forte em mim, que eu levantei dali, e depois veio a mulher, e era uma pastora, e ela veio com o marido e orou pelo meu pai. Eu agradeci, eles foram embora, eu falei, pai, fica aqui. E eu fui então até a rampa, tinha umas 15, 20 pessoas com falta de ar, com febre, sofrendo, com medo, angustiados. Porque Deus não te abençoa para ser só para você, Deus te abençoa para você compartilhar com o outro. Meus irmãos, eu cheguei ali naquela rampa e falei, pessoal, eu posso falar com vocês? Eu quero fazer uma oração por vocês. Aquele que estava com medo, angustiado, se sentindo fraco, com um corpo como se nenhuma energia tivesse mais sobrado dentro de mim, e de repente eu estava ali no poder de Deus, pelo toque de Jesus, levantando os meus 2 braços e orando por aquelas pessoas doentes, e elas sedentas de receber ali a graça de Deus, e eu orei, e amém, por isso que eu sei que eu fui tocado, porque eu fui do medo para a confiança. Eu fui da angústia para a ousadia na oração. E quando eu viro as costas para voltar para ficar com meu pai, de repente eu olho, tinha 10 de vocês lá me esperando, na calçada. Pastor, nós fomos te visitar na sua casa, você não estava lá. Mas a sua esposa falou que o senhor estava no hospital com seu pai. Nós fomos lá orar pelo Senhor, então falou, orem aqui também. Então fechei os meus olhos, eles começaram a orar e eu fui abençoado de novo. E ali eu pude suportar aquela noite angustiosa, que começou quando eu escutei da médica, seu pai está com febre, vai para o hospital fazer uma tomografia. Eu pude suportar até 00:30 para a médica me chamar. Não tinha mais ninguém naquele setor, até as enfermeiras estavam do outro lado. A médica sozinha me chamar e falar, olha, o seu pai está com 25% do pulmão comprometido, eu quero internar o seu pai, e aí? Eu falei, doutora, faz o que tem que fazer. E meu pai tomando soro, sentado, eu fui até ele, coloquei a mão na cabeça dele, segurei meu choro, porque meu pai estava ali, eu precisava dar força para ele. Coloquei a mão na cabecinha dele e falei, pai, fica aqui que depois eu venho te buscar. E fui embora para casa. E cheguei lá, a minha esposa, e aí fui jogar álcool para todo lado. Mas no outro dia, outra médica de plantão me liga e falou, seu pai não precisa ficar internado, trata dele em casa. Eu falei, mas internou ontem, agora já está mandando ir para casa. Mas o que eu quero dizer para vocês, é que no momento que você está lá embaixo, que você parece que não tem esperança, que você está angustiado e com medo, sem saber o que fazer, Deus sabe o que fazer com você. Deus nos visita, Deus traz poder, que o nosso corpo mortal, enfraquecido pelo pecado, experimenta a graça de Deus.
Não só uma graça que é pregada por nós, mas que é vivida por nós. E essa graça que essa mãe experimentou de Cristo, quando Ele tocou naquela maca, e parou aquele funeral, e trouxe à vida aquele homem morto. O morto volta a falar. E aí quando você pensa daqueles que nós perdemos, nossos amados, como nós temos saudade de escutar a voz de alguém que nós perdemos, mesmo que se fosse por telefone. Como nós temos saudade de poder olhar aquelas pessoas. Jesus trouxe dos mortos aquele filho para aquela mulher. Mas não é só um filho que Ele está devolvendo, não. Deus está trazendo de volta para aquela mulher a provisão, porque agora ela tem um homem em casa que vai cuidar dela. Alguém que vai proteger, alguém que vai fazer companhia para ela, porque ela tinha perdido muito, mas agora ela é restituída, porque a graça de Deus chegou na casa dela, a compaixão visitou ela. O texto fala da viúva, dela como viúva, mas ela é mãe, e aqui ela está indo para enterrar o filho, é como mãe que ela está indo. E aí nós pensamos, quão grande privilégio tem as mulheres de receberem essa vocação santa de Deus, de serem mães. Algo que só Deus pode dar. E eu digo a você, mulher que me ouve nessa noite, se isso lhe agrada, se a maternidade lhe agrada, busque em Deus a maternidade, porque Ele é o Senhor da vida, Ele dá filhos. Como diz, Ele coloca flechas na aljava. Porque ser mãe é uma graça excelente, que só as mulheres podem ser, de carregar nos seus ventres a vida, futuros homens, futuras mulheres que vão viver, que vão formar família, que vão produzir, que vão conhecer a Deus. Como é grande o galardão de vocês, mães. Eu conversava um tempo atrás com uma senhora e ela reclamando que não estava não estava tendo tempo de servir a Deus na igreja. E eu falo assim para ela, falei, querida, senta aqui. Você trata bem o seu marido? Trato. Você cuida da sua casa como senhora? Sim. Tem filhos? Tenho 3. Você cuida deles? Educa eles? Sim. Alimenta. Dá roupa. Dá um beijinho. Dá um abraço? Sim. Grande é o seu galardão. A sua visão está equivocada sobre como Deus olha você. A principal obra sua não é na igreja, mas é o que você faz na sua casa, como esposa, como senhora da casa, como mãe. Mães, me ouçam nessa noite. Vocês têm uma vocação tremendamente importante. Vocês comunicam o amor, a ternura, o carinho. Vocês ensinam homens e mulheres a amar muitas vezes, quando os homens falham. Não que eles não ensinam, ensinam também. Mas quando a gente olha a realidade das famílias, parece que as mulheres receberam de Deus esse dom, esse chamado para ensinar a amar. E quando uma mãe ama o seu filho, ela gera um amor recíproco tão grande desses filhos pelas suas mães. Grande é o galardão de vocês. Mulheres que acham que não trabalham fora, que não está tendo uma vida produtiva. Como assim? Você está cuidando do marido, da casa, dos filhos. Está produzindo para Deus. E um dia Deus vai reconhecer todo o seu trabalho. Deus vai te honrar perante todos que vão estar diante dele. Neste drama em Naim, é interessante que a mãe vive a experiência do filho estar morto, mas Jesus vai ressuscitar ele.
Mas certamente anos depois essa mulher, ela morreu. E agora esse filho vai sentir a experiência do luto de perder a mãe. Olha que coisa. Os dois sentiram a experiência do luto na família. O luto pela perda. Essa perda que provoca uma dor que devora o nosso coração. E quando a gente pensa assim, mas por que eu estou sofrendo tanto a perda de alguém que se foi? Por que eu sofro tanto essa perda? Porque graças a Deus nós recebemos o dom e a capacidade de amar. E aí quando a gente se entrega a esses amores familiares, nós ficamos aprofundados, cheios de raízes. E quando nós temos essas pessoas arrancadas de nós, e esse é o sentimento quando perdemos alguém. Nós sofremos sim, mas é porque nós aprendemos a amar intensamente, e é assim que é. E eu tenho que lembrar que essa separação ocorre por causa do pecado, que fez então entrar a morte na humanidade. Mas graças a Deus pela capacidade e por podermos travar relacionamentos profundos e podermos amar, mesmo que depois, com anos, nós vamos perder essas pessoas amadas. E essas pessoas amadas também vão nos perder. Porque um dia nós vamos partir e alguém vai sentir a nossa perda, alguém vai fazer o nosso velório. Mas o importante é se estamos em Cristo, estamos guardados, estamos bem. E aqueles que vão ficar pranteando nossa morte, vão poder ter esperança, porque um dia nós voltaremos junto com Jesus. Aleluia! Mas quando eu olho para essa experiência dessa mulher, o filho agora volta, eu olho para Jesus. Eu olho para a vida familiar de Jesus. Um Jesus que foi criado por José, pela sua mãe Maria, mas que nós percebemos aqui nos evangelhos que quando ele começa o ministério público dele, José não está lá. Porque José havia morrido. Então eu tenho que pensar aqui que dos 12 aos 30 anos, em algum período aqui, algum ponto desse tempo, Jesus teve a experiência de perder José, aquele que o criou como pai. Ele viu a morte na casa dele, ele experimentou a perda, o sentimento de luto, ele viu a mãe chorando, ele viu os irmãos mais novos chorando. E mesmo sabendo que já era Deus, porque a Bíblia mostra claramente que aos 12 anos ele está em Jerusalém na festa, e ele sabe que ele é o Filho de Deus, ele sabe que ele é o Todo-Poderoso, mas ele ali não manifesta o seu poder e autoridade, e ele então se junta à família e lamenta também a morte de José. Mas agora, o propósito é outro. Essa mãe vai experimentar o poder e a autoridade de Deus. E a morte não vai prevalecer, porque o filho dela vai ser ressuscitado. O sentimento gerado pela ausência da pessoa morta é muitas vezes sintetizado pela palavra perda. Nós falamos, eu perdi meu pai, eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha mãe, a minha avó. Por que nós falamos assim? Porque nós fugimos muitas vezes de até usar a palavra morreu, porque ela é pesada. Ela faz o coração lembrar e sofre. Então a gente, um certo eufemismo, nós falamos, eu perdi. Ou a gente fala que Deus levou. A gente vai usando outras palavras para diminuir o peso do que aquilo representa para o nosso coração, para a nossa história. Porque é exatamente assim que os enlutados se sentem. Quando você perde alguém muito amado, você sente, eu perdi, e por agora não vou ser restituído, não vão devolver aquela que eu amo, aquele que eu amo. Então dizemos, perdi, perdemos. E é isso que Jesus está tratando na vida dessa mãe. Ele vai restituir o filho que ela tinha perdido, porque ele estava morto.
Mas será que essa bênção da restituição, da ressurreição, foi só para a viúva de Naim, para essa mãe? Não. Nós, como cristãos, devemos ter a convicção que um dia também nós teremos os nossos mortos restituídos, porque quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar, a morte vai ser finalmente, totalmente, completamente vencida. Por isso que Cristo é Senhor de vivos e de mortos. E quando nós pensamos nessa experiência, nós pensamos nos nossos que morreram em Cristo, que estamos esperando, segundo a promessa do Evangelho de Cristo, também nós que estamos vivos hoje, quando formos chamados por Deus, vamos partir, e as pessoas que ficarem vão sentir a mesma coisa que sentimos hoje, vão sentir a nossa perda, mas nós também, se continuarmos até o fim na fé em Cristo, também ressuscitaremos, também voltaremos com Cristo para reinar. A grande diferença é com quem nós morremos. Se for para morrer, morre com Cristo, morre crendo em Cristo, porque a ressurreição é garantida, a vida eterna é a certeza. A ressurreição deste homem é uma evidência que Deus estava visitando esse povo, essa mulher, essa cidade, mostrando que o reino de Deus agora está chegando. Porque os milagres de Cristo são sinais e evidências disto. Alguns sinais desse reino que um dia vão ser totalmente edificados, espalhados, e a glória de Deus em toda a terra vai vir de maneira plena, mas ainda não. Por isso que é um milagre aqui, uma ressurreição ali, mostrando que algo havia acontecido no mundo espiritual. O reino de Deus estava chegando, e até hoje está chegando, mas vai ser completamente implantado quando Cristo voltar, com aqueles que estão com Ele, e eles vão ressuscitar, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, para termos também um corpo incorruptível, imortal, para vivermos para sempre, novos céus e nova terra. Esse povo que estava ali e que viu esse milagre de Cristo, eles percebem, eles glorificam e eles sabem, Deus está aqui, Deus está nos visitando, Deus lembrou de nós. Deus não esquece dos seus, Deus não esqueceu você, Deus não esqueceu as lutas que você está passando. E o povo ainda fala que um grande profeta se levantou. Tudo bem, Jesus sim tinha um ofício de profeta, mas ele é Deus. Na verdade, ele é aquele que envia os profetas que falam em nome dele. Deus visita você no dia da sua angústia, no dia da tragédia, da calamidade. Para encerrarmos, duas aplicações. Primeiro, Deus jamais será indiferente à sua angústia, à sua dor, ao seu lamento, aquilo que você está sofrendo hoje. Deus não é indiferente. As pessoas podem esquecer, Deus não. Fique firme, confiante, que Deus uma hora vai visitar você. Uma hora as coisas podem mudar. Em segundo lugar, quando olhamos para essa ressurreição da vitória, da vida sobre a morte, eu tenho que lembrar, uma hora o pecado vai passar, uma hora a morte vai passar, uma hora essa corrupção vai passar, uma hora toda a maldade vai passar, toda a tragédia vai passar, porque o reino de Deus está chegando com Cristo à frente, o Senhor, o nosso Deus poderoso. Deus visita o seu povo no dia da angústia.